quero te fazer algumas perguntas. Primeiro, o que você sabe sobre guerra? Eu não servi o exército. Eu não sei se vocês sabem, se a Ana estivesse aqui, ela ia falar para vocês. Vocês acreditam que eu estava estudando para ser delegado? O que eu queria ser na vida era delegado federal, vocês acreditam? Então foi uma mudança meio radical, né? Mas eu não entendo nada de guerra. Eu não entendo nada de estratégias militares. Eu não entendo nada de conflitos urbanos. Eu não entendo nada de estratégias policiais para ocupar um espaço ou para libertar um espaço. Mas o que você conhece? O que você conhece sobre suas fraquezas e sobre os seus pontos fortes? Sobre você mesmo, sobre suas fragilidades, sobre aquelas áreas que são sensíveis. O que você conhece? Ou você é uma pessoa que vai levando a vida, que não para pensar, que não para pontuar as áreas que, se forem tocadas, podem ser fatais para você. De sedução a fragilidade em outras áreas, não importa. Cada um de nós, segundo um filósofo, possui um tipo de calcanhar de Aquiles. Qual é o seu? Você pelo menos sabe. Você tem ciência disso. Terceiro, você conhece o seu inimigo? Você sabe quem é ele? Contra quem você luta? Contra o que você luta? Porque há pessoas que parecem que estão como um pugilista dando soco no ar, não sabe onde vai acertar. O que você sabe sobre aquilo que nós chamamos do seu inimigo? E hoje, nós vamos ler muito da Bíblia, muito aqui. Eu queria sua atenção, porque não dá nem tempo de você abrir, mas nós vamos ter todos os textos na tela. O que me preocupa? É que a Bíblia fala extensivamente sobre essa guerra. Eu sei que nós vivemos uma geração de talvez a maior época da história de ignorância bíblica. Olha, nós temos a Bíblia hoje de todas as maneiras que nós imaginarmos. E mais disponível do que qualquer outra geração no passado. Vocês acreditam nisso? E contudo, talvez nós sejamos a geração mais ignorante sobre a Bíblia. Quando eu digo ignorante, falta de conhecimento. Você tem ela, eu garanto que você deve ter umas 2 versões ou 3 talvez no seu celular. Se você acessar a internet, você bate 3 palavras de um versículo e o Dr. Google te dá o versículo para você poder ler. Você tem gente publicando versículo e enchendo os nossos telefones com aquelas mensagens annoying de WhatsApp com o versículo do dia, todo dia. Mas mesmo assim, nós temos uma geração que é tão ignorante com relação à Bíblia, e a Bíblia fala tanto sobre essa guerra. Nós confundimos a guerra, porque muitas vezes nós brigamos entre nós. Nós confundimos o inimigo, porque nós nos destroçamos. Às vezes matamos as pessoas que deveriam estar na frente de batalha junto conosco, nós confundimos. O que tem me preocupado ainda mais do que isso, é o fato de perceber que essa realidade bíblica, que essa verdade, ela não só é despercebida, como ela é desconsiderada pela maioria das pessoas que se chamam cristãs. Porque não sabendo nada a respeito, não se preparam, não se defendem, não atacam, e com isto vão vendo as suas vidas descer pelo ralo da existência humana. O que mais me preocupa ainda é que, por não ver efeito imediato, como se nós estivéssemos numa guerra e alguém jogasse uma bomba e destruísse tudo, não é isso? Por não ver efeito imediato, a maioria de nós imagina que isso é conto, que isso é história. Não está percebendo que é uma armadilha profundamente pensada, estrategicamente elaborada, cuidadosa e meticulosamente preparada para destruir a você e a mim. Que ele, o nosso inimigo, não tem nenhuma pressa. Como diz o nordestino, ele não está aperreado. Ele dá o tempo, porque tem uma hora que eu e você vamos cair nela. Então hoje eu gostaria que nós pudéssemos juntos pensar sobre esse assunto, olhando para a Bíblia, porque ainda que não dê para eu explicar, os textos explicarão para você. E também vamos ter o apoio do general Sun Tzu aqui, que escreveu 6 séculos antes de Cristo, o maior tratado de guerra que já existe, que é esse livro, que generais e escolas e academias militares do mundo inteiro basearam nesse tratado para preparar as suas estratégias.
Primeira coisa que eu gostaria, e ele diz uma frase no início do seu livro que eu acho fantástica, ele diz assim: War is the place where life and death meet. A guerra é o lugar onde a vida e a morte se encontram. Eu li diversos tratados militares nessa preparação, descobri que há exércitos que aplicaram as mais diferentes formas e estratégias de guerra que às vezes a gente não acredita. Houve uma parte do exército britânico que durante décadas a sua especialidade não era matar o inimigo. A sua especialidade era ferir o inimigo. Por quê? Porque embora exista um código de honra de que nenhum camarada, nenhum militar deve ser deixado para trás na guerra, eles entenderam que quando alguém morria, os soldados poderiam até voltar para buscar, mas eles continuavam imediatamente guerreando. Mas quando alguém estava ferido, para um ferido, eles aniquilavam 2 outros no mínimo, porque precisava de no mínimo 2 para carregar. Então, para que matar? Basta ferir. Vocês estão vendo como que há estratégias para aplicar e buscar a vitória? Você precisa entender, querido, que você tem um inimigo. Eu quero ser o portador dessa notícia para você nessa manhã, ao contrário do que você pensa. Você pode dizer: não, eu não procurei, não, eu não fiz inimizade com ninguém, não, eu não tenho esse inimigo. O senhor pode ter, porque o senhor é pastor, está mexendo em áreas que Satanás não gosta, o senhor tem problema aí com o inimigo. Quem deveria se cuidar era o senhor. Eu quero dizer para você que não há diferença entre eu e você. Você tem um inimigo. E eu queria poder olhar cada um de vocês nos olhos e dizer que se você não considerar esse fato com seriedade, a sua vida será por ele destruída. A Bíblia diz que ele veio, João capítulo 10, versículo 10. O ladrão veio para roubar, matar e destruir. A quem? A todos quanto ele puder. Satanás sabe do seu destino eterno. Satanás sabe que ele vai para um lugar que nós chamamos de inferno. Ele sabe que ele está determinado, juntamente, como diz o livro do Apocalipse, com a morte, com o falso profeta, com a besta e com os bestas a irem para esse lugar. Mas ele não quer ir sozinho. E você é o inimigo dele. Irmãos, eu sei que hoje nós temos 2 opostos. E eu já li para vocês aqui uma parte do livro do C.S. Lewis, As Cartas do Coisa Ruim, como ele diz o seguinte: muita gente se preocupa tanto com o diabo, outros não se preocupam nada. Tanto o cético quanto o lunático, Satanás aplaude os 2. Nós temos hoje pessoas, eu tive um ajudante quando eu estudava e eu limpava casas, e um dia a mulher da casa, quem aqui faz esse trabalho sabe que às vezes tem residência que nós vamos e eles deixam lá os negócios para a gente usar. Tinha um velho que chamava Dirty Devil. E uma pessoa que trabalhava comigo era crente. Ela se recusou a limpar a casa. Falou: vou pegar nisso não, pastor. Isso é o capeta, Dirty Devil, você não está vendo? Capeta suja ainda por cima. Falei: minha irmã, a senhora pega nesse negócio. Vocês estão entendendo? Nós temos esses opostos. E por que temos esses opostos? Sempre a nossa posição é de polarização, queridos. Nós não encontramos uma forma mediana de pensar. Então hoje eu quero te dizer o seguinte: você tem esse inimigo. Você pode ter entrado nessa igreja hoje pela primeira vez, nunca ter visto falar sobre crente, sobre religião, sobre evangelho, mas eu quero dizer que você tem um inimigo, e esse inimigo tem uma função na vida, que ele vai trabalhar meticulosa, cuidadosa, cautelosamente para conquistar, que é te destruir, que é me destruir. A Bíblia diz isso. A Bíblia diz claramente que essa luta nossa também não é física. Embora ela se manifeste fisicamente quando estruturas se colocam à mercê desta mente diabólica para exercer as suas atividades. Mas ela não é física, ela é espiritual. Veja o que diz Efésios 6,12. Pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões. Nossa luta não é contra a pessoa que fala mal de nós, queridos. A nossa luta não é contra o país que nós moramos. A nossa luta não é contra o patrão que nos paga pouco ou muito. A nossa luta não é essa coisa que nós estamos imaginando. A nossa luta é contra uma mentalidade que está possuindo esse mundo. Presta atenção, eu orei para que Deus abrisse o seu entendimento nessa manhã.
Porque muitos de vocês estão procurando pessoas possessas que caiam no chão, que espumem a boca, que falem com voz de homem ou de mulher, contrário ao seu sexo, que tem uma força descomunal. Porque foi essa a impressão, ou foi essa a realidade que você já viveu, como eu já vivi, de diversas pessoas endemoniadas que eu tive em nome de Jesus que ministrar a elas, mas preste atenção numa possessão que a maioria de nós não percebe. Uma família possuída pelo egocentrismo, uma família possuída pela ganância. Isso é diabólico, separa pessoas, tira a afetividade de pais e filhos, coloca distante marido e mulher, uma família cujo olhar está possuído por uma mente satânica. Não é que você está endemoniado, mas há uma estrutura, vocês entendem o que eu estou dizendo? Que manipula para que tudo haja de acordo com a mentalidade deste personagem. E é por isso que Paulo, escrevendo à igreja em Roma, ele disse: irmãos, vocês não podem se conformar com este século, com essa mentalidade. Vocês precisam de uma renovação mental, vocês precisam de um olhar diferente, vocês precisam de uma intervenção de Deus, para que vocês então possam entender qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a sua vida. Mas esse texto de Efésios não diz só que a nossa luta é espiritual. Ora, se nós estamos lutando entre nós usamos faca, pau, revólveres, armas, bombas. Diz que a nossa luta é espiritual. Contra a luta espiritual, nós precisamos de armas espirituais, queridos. E muitos de nós não estamos percebendo. Muitos de nós. Nós estamos lutando contra seres, contra potestades, contra dominadores, contra forças espirituais do mal, na força do braço. Na força dos presentes que nós damos aos nossos filhos, ao invés de botarmos o nosso joelho no chão e ministrarmos sobre a vida deles, na seriedade que nós encaramos a nossa vida cristã. Irmãos, nós estamos brincando de ser cristãos, nós enchemos as igrejas para celebrações, há muita alegria no nosso meio, há muita música bonita, há muitos pastores fiéis pregando a palavra, há muita oração, mas não há entrega radical, completa e absoluta de muitos de nós. É como se nós não estivéssemos levando a sério essa guerra, essa realidade que a Bíblia trata de forma tão clara. 2 de Coríntios, capítulo 10, versículo 3, diz o seguinte: pois embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. Veja, as armas com as quais lutamos não são humanas. Pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir. Repetem para mim, por favor. São poderosas em Deus para destruir. A nossa luta não é contra a carne nem contra sangue. São contra poderes, principados, potestades. Nós precisamos de arma que em Deus tenha o poder de destruir estas mesmas coisas que se levantam contra o conhecimento de Jesus de Nazaré. E o texto continua, versículo 5. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Agora deixa eu ler uma coisa para vocês do livro do Sun Tzu. Olha o que ele diz no capítulo sobre a possibilidade de vitória. There are 5 keys to victory. E eu depois vou traduzir. Tem 5 chaves para a vitória. Knowing when to fight and when not to brings victory. Você tem que saber quando você vai guerrear e quando você não vai guerrear. Vou pular alguns que não tem importância para nós aqui. Holding officers and men united in purpose brings victory. Manter as pessoas unidas num propósito traz vitória. Coincidentemente, eu tenho ensinado para os nossos líderes que a união torna a visão possível. Se nós formos unidos, e principalmente, se nós formos unidos, em nome de Jesus, nada poderá nos deter, porque essa é a promessa de Jesus para a igreja. As portas do inferno não poderão prevalecer contra a igreja. Mas ele continua, e a parte mais interessante, ele diz o seguinte: Thus we may say that if you know yourself and know your enemy, presta atenção, se você se conhece o seu inimigo, you will gain victory 100 times out of 100. Você vai ser vitorioso 100 vezes que você lutar. But, if you know yourself,
But do not know your enemy, you will meet one defeat for every victory. Você se conhece, mas não conhece o seu inimigo. Você vai ter uma vitória para cada uma derrota. Agora olha o que ele diz. If you know neither yourself nor your enemy, you will never be victorious. Se você não se conhece e não se conhece o seu inimigo, você nunca vai ser vitorioso. Irmãos, esse inimigo é o segundo conceito que eu quero te ensinar. Ele é perigoso, ele é estrategista, ele é sagaz, ele é astuto e ele é inteligentíssimo. Eu vou dizer para vocês uma coisa que eu tenho compartilhado com algumas pessoas mais próximas. Com 20 anos de idade, eu era professor. Fui professor em escola de 2º grau. Eu sei que na minha época, eu acho que eu próprio, porque eu já contei aqui para vocês, que as professoras um dia se reuniram e falaram, olha, ninguém aguenta o Manuel, eles me chamaram de Manelzinho, ninguém aguenta o Manelzinho. O que nós vamos fazer com esse menino? O negócio é que a minha mãe era diretora da escola, então, de certa forma, eu estava meio protegido. Por quê? Porque todo mundo falava que eu não quietava, que eu não parava. Aí tinha uma professora que falou assim, eu posso cuidar desse menino? Pode. O que ela fazia? Começava a aula, daí uns pouquinhos eu já estava inquieto, ela vinha e me falava, Manelzinho, vem comigo. Pegava pela mão, me levava para o pátio da escola e falava assim para mim, grita, eu já contei isso aqui na igreja, grita. E eu gritava, ela falava, grita mais. Eu lembro dela, era uma professora negra, eu lembro dela segurada assim na mão dela, minha mão pequenininha, eu segurava no dedo dela, e eu gritava, até ela falar, agora vamos voltar para a sala. E eu voltava para a sala. Eu sei que aquilo deve ser hyperactivity. Eu sei disso. Eu precisava de vento esse negócio para me poder focar. Eu sei que na nossa época tinha isso, queridos. Irmãos, mas presta atenção. Junta qualquer grupo de criança hoje. Fecha esse grupo. De cada 10 grupos, de cada grupo com 10 crianças, você acha no mínimo 8 com qualquer tipo de learning disability. Isso não é normal, queridos. Não pode ser normal. O que deu que esse negócio cresceu nessa proporção? Pega qualquer criança hoje, grupo de 10 crianças, faça uma pesquisa. Você vai encontrar meninos solitários. Menino foi feito para viver em bando. Nós saímos na rua, era em turma, lembra disso? Não. Sair era gangue de menino. Não é gangue no sentido bom da palavra, né, gente? Mas era bando de menino. Hoje os meninos são solitários, eles parecem gente que foi brainwashed. Cara de pastel. Gente, o que está acontecendo? Vocês estão achando que o avanço da tecnologia é apenas mera coincidência? Ou vocês não estão imaginando que isso foi devida, cautelosa, meticulosa, preparado para que nós tivéssemos hoje meninos hipnotizados e os pais achando que eles estão cuidados? Eu disse ontem para uma pessoa, eu acho um absurdo, quando o pai compra um carro com DVD para pôr os meninos para assistir. Ele mal tem tempo de conversar com os meninos, ainda bota uma porcaria do DVD dentro do carro para dirigir todo mundo calado. E você fala que é a época. Irmãos, esse inimigo é esperto, ele é perigoso, ele é sagaz, ele é astuto e ele é inteligentíssimo. Olha o que a palavra de Deus nos orienta. 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Sejam sóbrios, vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Ele é inteligente, ele conhece as nossas fraquezas, ele é astuto para preparar armadilhas, ele é calmo, ele trabalha com o tempo e no tempo, porque o desejo dele é destruir o que temos, destruir tudo o que temos. Não é só a sua vida, ele quer destruir os seus filhos, ele quer destruir os seus bens, ele quer acabar com a sua história e ele quer levar você para o inferno. Olha, se você lesse a Bíblia, querido, com o olhar que eu estou te dando, eu acho que todos vocês mudariam radicalmente, não importa o seu nível de conhecimento bíblico, teológico, não é isso que eu estou dizendo. Presta atenção, lá no livro do Êxodo, nós temos um acontecimento, chama-se Êxodo, o livro,
porque era a saída, é o êxodo, a saída do povo de Deus do cativeiro no Egito. Nós sabemos que o cativeiro egípcio é um protótipo do domínio nosso, do pecado na nossa vida. Nós sabemos que Faraó é uma figuração dessa persona do mal que tenta dominar a nossa vida, nos tornar escravos, nos subjugar. Como nós sabemos que Moisés, o libertador, é um protótipo de Cristo, do Senhor da nossa história, que veio para fazer não um êxodo geográfico, mas um êxodo do pecado, como nós celebramos nessa mesa. E nós sabemos que a caminhada para Canaã, para a terra prometida, é a nossa caminhada, a nossa peregrinação ao lugar onde nós estaremos com o Senhor na eternidade. Você diz amém, querido? Agora percebam, Faraó não queria deixar o povo sair. E Deus disse para Moisés, vai lá e diga isto e isto para ele deixar sair o povo. Eu vou ler alguns dos versículos para vocês que vocês prestem atenção. Êxodo capítulo 10, versículo 8. Então Moisés e Arão foram trazidos de volta à presença do Faraó e Faraó lhes disse, vão e prestem culto ao Senhor seu Deus, mas me digam quem irá. E eles tiveram que relatar o que eu vou ler para vocês. Moisés respondeu, temos que levar todos, os jovens, os velhos, os nossos filhos, as nossas filhas, as nossas ovelhas, os nossos bois, pois celebraremos uma festa ao Senhor. Sabem o que Faraó respondeu a essa proposta? Veja, ele disse o seguinte, de forma alguma, só os homens podem ir prestar culto ao Senhor, como vocês têm pedido. Só os homens. O que ele está dizendo? Deixem as suas famílias para trás, deixem as suas mulheres, deixem os seus filhos, deixem os seus bens. Ele não tem a intenção de destruir só a sua vida, ele tem a intenção de destruir sua vida inteira. Moisés volta e diz ao Faraó, e aí eu vou pular uma porção dos versículos, mas lá no versículo 24, então o Faraó mandou chamar Moisés e disse, vão, podem ir, prestem culto ao Senhor. Vocês estão vendo que Satanás não tem problema de você vir à igreja? Você está entendendo que Satanás não tem o menor problema de você frequentar a igreja? De você dar dinheiro para a igreja, de você dizer que é crente, ele não tem nenhuma questão com isso. Vão, prestem culto a Deus. Deixem somente as vossas ovelhas e os vossos bois. As mulheres e crianças podem ir, porque anteriormente ele já tinha dito que nem mulher nem criança. Agora ele está barganhando, leva, mas larga o tesouro, larga a herança, larga os seus bens. Nós precisamos, queridos, estar cientes destas estratégias para que nós não caiamos nela como pessoas que não sabem por onde estão andando. Há um texto no livro de Crônicas, primeiro livro de Crônicas, capítulo de número 12, versículo 32, que eu tenho repartido com os meus líderes muito aqui nessa igreja. Esse texto me chama a atenção. Por que eu estou pregando essa mensagem para vocês? É por causa deste texto. Lá diz assim, dos filhos de Issacar, 200 homens, conhecedores do tempo e da época, para dizerem a Israel o que deveriam fazer. Vocês têm uma versão um pouquinho diferente, eu vou ler na versão de vocês. Dos filhos de Issacar, deixa eu ver se é a mesma, 200 de seus chefes, destros, ou seja, treinados na ciência dos tempos. O que é a ciência do tempo? É conhecer o que está acontecendo na sociologia. É olhar para o mundo com o olhar de cientista, de quem esquadrinha, de quem procura. Não é viver levado pela maré, não é viver um dia pelo outro, é gente que olha e entende, faz leitura. Irmãos, não é possível vocês não perceberem que tem algo seriamente errado com a nossa sociedade. Não é possível que você não consegue olhar e dizer, não é para ser assim. Esse ano 2017 foi extremamente difícil para mim como pastor, porque eu recebi 4 crianças abaixo de 13 anos de idade, que por confiar em mim disseram, pastor, já tentei tirar minha vida 2 ou 3 vezes, é normal isso? Como que é normal? E eu não estou dizendo dos adultos, que isso é todo dia. Todo dia tem um que fala, pastor, tem hora que eu estou dirigindo, eu penso assim, e se eu batesse esse carro nessa árvore? E se eu
bebesse um pouco a mais de comprimido? E se eu fizesse tal coisa? E tantos que me dizem o seguinte: eu já perdi a vontade de viver. Irmãos, eu estou falando alguma coisa estranha para você? Não precisa levantar a mão, eu tenho certeza que não. Agora, será que você acha que isso é normal? Que é porque a vida é assim? Por que será que a palavra de Deus é pregada? Ela é ensinada, ela é aberta, ela é lida, independente de quem está falando. E parece que ela bate num coração blindado. Você está achando que isso é coisa dessa época? Por que que a mesma pessoa que celebra a Deus com a mão para cima faz os mesmos gestos no lugar mais profano? Por que que a pessoa que canta e a mesma boca é usada de forma tão violenta, tão agressiva, tão peçonhenta sobre a vida dos outros filhos de Deus? Será que você acha que isso é só coisa do acaso? Da tribo de Issacar separaram 200 homens que conheciam o que estava acontecendo para ensinar Israel o que eles deveriam fazer. Eu espero que você ouça a voz de Deus nessa manhã. Jesus orou pelos seus discípulos pedindo proteção de Deus contra esse inimigo. João capítulo 17, versículo 15, eu não rogo que o Senhor os tire do mundo, mas que o Senhor os proteja do mal, ou do maligno, como diz a Nova Versão Internacional. O Senhor os proteja do maligno. E sabe qual é a maior força de Satanás? A maior força, porque é outra figura mitológica que nós temos, irmãos. Que Satanás é aquele ser vermelho, de rabo, com um tridente na mão. Que é a cara de bicho de filme de terror. Essa é a ideia que nós temos. Sabe qual é a maior arma de Satanás? Deception. Engano. Engano. E eu vou mostrar para vocês biblicamente para você poder entender. E aliás, antes de mostrar biblicamente, só dizer uma coisa para vocês. O Sun Tzu, aqui no seu livro, ele diz o seguinte: aquele que quer ter vitória deveria gastar mais tempo conhecendo o seu inimigo do que o seu arsenal. Porque quando você descobre o seu inimigo, você sabe como agir. Nelson Mandela, que é uma das figuras que mais impactou minha vida lendo e ouvindo coisas que ele disse, quando ele assumiu uma África dividida pelo apartheid, onde brancos e negros se degladiavam. Quando ele assumiu, os brancos estavam juntando as coisas do presidente que veio anteriormente para saírem, para largar os seus cargos. E ele passou pelo corredor e viu tanta gente assim juntando coisas e saindo, e ele chegou no escritório dele e perguntou à secretária dele: o que está acontecendo? Ela falou assim: todos os assessores do presidente anterior estão indo embora. Ele disse: mas por quê? Porque eles têm certeza que o senhor vai mandá-los embora. Ele sai do escritório sem falar nada para a secretária, e ele chega na porta de um dos escritórios e diz assim, para aquela pessoa que está juntando as coisas: onde é que você vai? Aí a pessoa responde: não, estou indo embora. Por quê? Você não acha que você tem mais um serviço a prestar ao seu país? Você não acha que você tem mais uma contribuição a dar a essa nação que tanto precisa, agora mais do que nunca? E ele foi quebrando o homem que na sua índole achava que era inimigo por causa da cor da pele. Então Nelson Mandela disse uma das frases que eu achei interessantíssima. Ele disse o seguinte: mantenha os seus amigos perto e os seus inimigos mais perto ainda. Keep your friends closer, and your enemies even closer. Your friends close, your enemies even closer. Não é para você, porque quando você conhece a estratégia do seu inimigo, você tem muito mais chance de se preparar com antecipação. Você diz amém para mim, querido? A maior arma de Satanás chama-se engano. Ele quer nos levar a pensar que é tudo normal, que não tem problema, que não é mesmo assim. A Bíblia fala que ele é o pai da mentira, é verdade. Mas sabem que a mentira não é apenas o não dizer a verdade, a mentira é a manipulação da verdade também. E veja, esse episódio está claro. Por exemplo, ciente disso, ele trabalha através do engano e da sugestão e da persuasão. Não há problema nenhum você ler a Bíblia. Você não ler a Bíblia hoje em dia. Isso é coisa antiquada, ele diz para você. E realmente é. Não há problema nenhum você não ensinar seus filhos a palavra de Deus, porque tem pastor para isso.
E realmente tem. Não há problema nenhum você dedicar sua vida só ao ganho material. Afinal de contas, todo mundo deseja uma vida melhor. E é verdade. Não há problema nenhum em você ter prazer na vida. Você trabalha tanto. Ter seu tempo. Você precisa, você merece. Sua família pode esperar. Afinal de contas, você merece. E você merece mesmo. Não há problema nenhum você transformar sua relação com Deus em um culto de domingo. Afinal de contas, ninguém precisa de igreja para andar com Deus. E é verdade. Tudo isso, aparentemente certo, apenas uma distorção da verdade. Não tem problema nenhum você ter o seu tempo de lazer, de prazer, de diversão. Você realmente merece. Mas se isso custar a sua relação com a sua esposa, com o seu marido e com os seus filhos, não é questão de merecer, é questão de prioridades. Não tem problema nenhum você trabalhar para ganhar o seu dinheiro e melhorar de vida. Não tem problema nenhum. Mas se isso vier fazer você negociar os valores do reino de Deus, é questão de prioridade. Não tem problema nenhum você não ler a Bíblia, como ele disse, já que tem tanta gente para ensinar e para falar, mas se isso te transformar numa pessoa idiotizada e ignorante com relação à palavra de Deus para a sua vida, a ponto que você não saiba discernir um pé do outro, sendo que Jesus Cristo disse, cego que guia outro cego, isso é questão de prioridade e distorção da verdade, queridos. Não tem problema nenhum você ir a uma igreja, seja ela qual for. Olha, você foi, você cumpriu o seu papel, você está bem com Deus. Desde que isso nunca desperte você para ter um choque de que você precisa de transformação verdadeira e de conversão genuína, distorção da verdade, engano. E você está achando que isso começou agora? Vou ler um dos maiores textos que eu separei para vocês e nós já estamos encerrando. Gênesis capítulo de número 1, versículos de número 26 a 30. A história da sedução da mulher. Então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Deus conversando, façamos, porque é a palavra El, no hebraico, que é plural, a trindade. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Preste atenção, domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais grandes de toda a terra, sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse, sejam férteis, multipliquem-se. Tem gente aí levando isso muito a sério hoje em dia, né? Encham, subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Presta atenção agora para você entender. Esquece tudo, presta atenção nesse versículo, se você precisar. Disse Deus, eis que lhes dou todas as plantas que nascem em toda a terra e produzem sementes. E todas as árvores que dão frutos com sementes, elas servirão de alimento para vocês. O que é que Deus disse? Todas eu dou. E dou todos os vegetais como alimento. Tem alguns aqui nessa igreja que precisa ler esse versículo para aprender. Tem que comer verdura, vegetal. Dou todos os vegetais como alimento. Alimento não é só vaca, porco e galinha. Todos os vegetais como alimento. Gente, eu falei todos os vegetais algumas vezes? Tudo isso. A tudo que tem em si fôlego de vida e a todos os grandes animais da terra e a todas as aves do céu e a todas as criaturas que se movem rente ao chão, e assim foi. Ora, o Senhor Deus tinha plantado no jardim do Éden, tinha plantado um jardim no Éden para os lados do leste, e ali colocou o homem que formara, debaixo dessa ordem. O Senhor Deus fez nascer então do solo todo tipo de árvores agradáveis aos olhos e boas para o alimento. E no meio do jardim estava a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então Deus disse ao homem, aliás, ordenou ao homem, coma livremente de qualquer árvore do jardim. Coma livremente de qualquer árvore do jardim. Mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que dela comer, certamente você
morrerá. Vocês entenderam o que eu li? Veja o que é o engano de Satanás. Aguenta comigo aí mais um pouquinho. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. Ela perguntou à mulher, presta atenção agora, na conversa. Foi isso mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Eu pergunto para vocês, foi isso que Deus disse? Respondam para mim, foi, queridos? O que Deus disse? Coma de todas, com exceção de uma ou de duas que estão ali, ó. Coma de todas. O que Satanás fez? Ele veio, e aí, desculpa as mulheres, mas a burra da Eva, não, presta atenção, primeiro, que não era para estar batendo papo com a serpente, gente. Era para falar assim, serpente não conversa, bem que naquela época conversava. Vou conversar com o hipopótamo, por exemplo. Estava cansado de tanto ouvir. Não, presta atenção, queridos, presta atenção. A mulher responde para a serpente de forma correta. A serpente diz assim, não foi isso que Deus disse? O quê? Vamos pensar o diálogo. Aí Eva olha para cima, o quê que você acha que Deus disse? Vocês não podem comer de nenhuma fruta aqui. Aí a Eva vira para a serpente e fala assim, não, você está enganado. Você está enganado. Ele falou que nós podemos comer de tudo, está aqui, gente, versículo 2. Respondeu a mulher à serpente, podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas Deus disse, versículo 3, não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário, vocês morrerão. Ela sabia tão bem que ela contou para a serpente. Você está entendendo o que seu inimigo quer fazer com você? Deus te disse que você não pode tocar em mulher nenhuma. Não, Ele disse que eu posso na minha. Não, Deus disse que você tem que gastar o tempo todo com você. Não, Ele falou que eu tenho tempo para mim, mas eu tenho tempo para Ele em primeiro lugar. E eu tenho tempo para as pessoas, a gente sabe responder corretamente. Deus disse que você não poderia ter dinheiro. Não, Ele disse que eu posso. Eu só não posso ser possuído por uma mente que só se inclina para o bem material e para a busca de valores. Não, nós sabemos a resposta correta. Mas olha o que Ele fez, queridos. Ele foi, e é isso que Ele faz com você. Ele toca no ponto. Porque Ele virou para a mulher e disse assim, não é isso que vai acontecer. Disse a serpente à mulher, certamente vocês... O que Ele está dizendo? Você entendeu errado. Deus, você confundiu. Tem nada a ver. Everybody does it. Todo mundo faz, é comum hoje. Você não entendeu isso correto, não. Olha o que Ele faz. Porque Ele sabe que todos nós temos um desejo de cobiça, todos nós, queridos, eu e você. Aliás, se você ler a carta de Tiago, você vai entender isso melhor. Todos nós, o cara mais santo da face da terra, a mulher mais piedosa, nós lutamos contra uma natureza pecaminosa. E a cobiça é o que nos faz, segundo Tiago, por esse desejo que às vezes vem com a concupiscência da vida, a concupiscência do olhar, o desejo da carne, abraçar o que nós não devemos, e uma vez absorvido por causa da nossa cobiça, nós abraçamos o pecado, e o pecado, uma vez consumado em nós, gera a morte, que é o que Satanás quer. Não é essa morte, você ir para a sepultura, quem dera fosse essa, se você morresse como um mártir de Jesus de Nazaré aos 19 anos de idade, problema nenhum, a não ser a tristeza que você ia deixar. Fora disso, glória a Deus, é você morrer apartado de Deus para sempre. Isso não é brincadeira de pastor. Espera, eu estou terminando. Certamente vocês não morrerão. Perceberam? Satanás apenas jogou aqui uma palavrinha de confusão, seduziu a mulher, ela aceita o engano, seduz o seu marido, que é outro banana, que não tem opinião própria. Lá no céu nós vamos dar um coque nesse Adão. Aceita o engano. Destrói a comunhão entre criatura e criador. Coloca essa cena no seu contexto e veja aí onde é que isso vai dar, querido.
Coloca isso na sua história de vida e vê onde é que isso vai dar. O que que Satanás está dizendo para você? Não é assim não. Sabe por que ele não quer que você come? Porque a hora que você comer, você fica igual a ele. Ele não quer ser o único que sabe discernir entre o bem e o mal e tem conhecimento do certo e do errado. Sabe o que ele está dizendo para você? Não segue esse padrão aí não. Isso é porque aquele homem que fala para você que não pode, ele é um frustrado. Isso é porque as pessoas que querem viver dessa maneira perderam a alegria para viver, não têm perspectiva na vida, são burros. E eles querem que você seja da mesma forma. E como você não quer ser burro e nem idiota, mais idiota é que acredita. Eu vou encerrar. Os filhos de Deus vão vencer. Eu disse, os filhos de Deus vão vencer. Queridos, tem pelo menos 3 passagens na Bíblia que me chamam muita atenção. Uma, quando um dos evangelistas diz que Jesus morreu na cruz do Calvário para salvar a muitos. A muitos. E a palavra lá no original é bem específica. Ela tem delimitação de número, de quantidade. Por quê? Porque nem todos aceitarão. Porque nem todos virão a Cristo. Porque muitos virão para a igreja e não virão para Cristo. Então eu vou repetir. Não são todos que vão vencer. Não são, vocês podem ficar chateados comigo. Não são todos que vão vencer. Os filhos de Deus vencerão. Os filhos de Deus. Porque os filhos de Deus, quando ouvem a voz do Pai, conhecem e seguem os seus passos. Leia depois quando Jesus diz o seguinte: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Elas não seguem o ladrão. O que diz o texto? Quem se lembra? Porque elas não reconhecem a sua voz. Elas não se deixam enganar. Elas sabem quando é a voz do seu pastor. Eu não estou dizendo de homem, do pastor supremo, pastor das nossas vidas. Elas sabem, os filhos de Deus vão vencer. É promessa de Deus. A vitória é daquele que o contemplar. A vitória é daquele que o contemplar. Infelizmente, muitos não se dobrarão diante de Deus agora, quando tem essa oportunidade. Muitos, inclusive, não percebem que essa dureza do coração é parte dessa estratégia maligna. Irmãos, eu sou pastor, e eu fico pensando, eu dou palestras em outras áreas, e às vezes eu dou palestra numa área extra-bíblica, que o povo às vezes vai ao delírio em pouco tempo. E eu fico imaginando, Senhor, às vezes eu prego a palavra do Senhor e eu vejo gente tão indiferente. Eu estou falando para o mundo de negócio e eu vejo empresários ricos, assim ávidos. O que está acontecendo? A Bíblia tem um versículo que diz que o príncipe desse século cegará os olhos e o entendimento, para que ouvindo não ouçam, para que vendo não percebam, e para que não acontecendo nada disso, não mudem, e não mudando, morram. Irmão, você está numa guerra, e você não tem ideia do quanto você corre perigo. A única arma que nós temos chama-se Jesus de Nazaré. Nós não temos outra coisa. 1 de João capítulo 5, versículo 18. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não está no pecado. Aquele que nasceu de Deus, Deus o protege e o maligno não o toca. Os filhos de Deus podem ser agredidos, podem ser perturbados, podem ser tentados, mas eles jamais serão tocados por Satanás. Porque maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Os filhos de Deus. É uma batalha, é uma guerra. João capítulo 16, versículo 33. Eu lhes disse essas coisas para que vocês creiam em mim e vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, mas tenham bom ânimo, contudo tenham ânimo, eu venci o mundo. E os filhos de Deus vão vencer. A nossa vitória está na aproximação que nós temos de Deus. A aproximação de Deus gera a resistência que nós precisamos. Tiago, capítulo de número 4, versículo 7. Portanto, submetam-se a Deus e resistam. Não precisa ficar com medo de falar a palavra, não, gente.
Submetam-se a Deus e resistam. E o que acontece? Nenhum de nós tem força contra esse inimigo, irmãos, nenhum de nós. Presta atenção no que eu estou te falando. Não se ache bonito demais, poderoso demais, rico demais, inteligente demais, crente demais. Ele puxa o seu tapete e você cai com a cara no pó. Nós não temos força para vencê-lo. Mas o nosso general, aleluia, é nele que está a nossa resistência. É nele que está o nosso poder. Corra para Ele, viva com Ele, entrega-se a Ele, porque a nossa resistência está na nossa proximidade de Deus. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Esse pode dizer do Senhor: Tu és o meu refúgio e o meu baluarte, Deus meu em quem eu confio. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Resiste e Ele fugirá, porque o nosso Senhor Jesus Cristo fez isso quando ele foi tentado. E ao repetir as palavras de Deus na resistência a Satanás, ele o deixou. E eu vou encerrar com 2 textos lindos do livro do Apocalipse, para aqueles que podem sair daqui encorajados. Primeiro, Apocalipse capítulo 3, versículo 21. Ao vencedor, darei o direito de sentar-se comigo em meu trono, assim como eu também venci e sentei-me com meu Pai em seu... Que coisa linda! Ao vencedor. Os filhos de Deus, repete para mim, os filhos de Deus vão vencer. Eles vão vencer, nós vamos vencer. Essa pessoa que está do seu lado, se ele é filho de Deus, se ela é filha de Deus, ela vai vencer. Ela vai vencer. Ela vai vencer. E o último versículo, Apocalipse 21, versículo 7. O vencedor herdará tudo isso. Que tudo isso? Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o buscam. Herdará tudo isso. Eternidade com o Senhor. Reunião dos filhos de Deus. Santidade. Corpo transformado, ressurreição para a glória. Queridos, tudo que a Bíblia diz tem uma dualidade. Assim como tem a ressurreição para a vida, tem a ressurreição para a morte. Assim como tem a eternidade com Deus, tem a eternidade sem Deus. E Satanás é tão estrategista que ele já botou na sua cabeça que isso é conto de igreja. E você comeu essa isca e acha que é. E se Deus não iluminar o seu entendimento, para você entender que não é, querido, não há quantidade de palavras pregadas num púlpito de uma igreja que pode mudar essa realidade. O vencedor herdará tudo isso. Eu serei seu Deus e ele será o meu filho. Louvado seja o nome do Senhor. Eu espero em Deus ter conseguido chegar até o seu coração, pelo menos com um pouquinho dessa verdade. Eu orei muito por vocês essa semana e pedi a Deus que houvesse um incômodo, houvesse um desconforto. Eu sabia que o tempo não dava para esgotar 1/3 do assunto, mas que fosse suficiente para Deus, primeiro, despertar 2 coisas em você. Primeiro é o desejo de voltar-se para Ele. E quando eu digo voltar para Deus, eu não estou dizendo voltar para a igreja, porque você pode voltar para o templo, para o local de reunião, e sem ter voltado para Deus, querido. Isso é volta para Ele. Volta de vida, volta de compreensão, volta de mudança. É disso que eu estou falando. É lágrima, é arrependimento, é contrição, é entrega, é dizer: Senhor, não é... O que é que está me seduzindo? É como Paulo perguntou para a igreja na Galácia: irmãos, quem vos seduziu a passar dessa verdade para um outro evangelho? Quem é que vocês estão deixando hipnotizar vocês? Essa é a primeira. E a segunda coisa é que, tendo essa percepção, você agora se arme das armas que não são nossas, elas são de Deus, mas elas são poderosas para destruir todas essas barreiras, amém? Então eu queria perguntar a você que entendeu o que eu preguei, se o Espírito de Deus falou a você,
Se o Espírito de Deus te incomodou em qualquer área, talvez a ponto de você dizer o seguinte: eu tenho vivido como um ímpio, como uma pessoa que não conhece a Deus. Talvez é hora de você agora voltar-se para Deus e dizer: Senhor, eu estou aqui. Vocês não imaginam, queridos, a atmosfera espiritual que cobre a mente num momento como esse, de tentativa de engano a vocês, porque a palavra da vida está sendo pregada. Talvez você vai precisar dizer: eu preciso hoje eu preciso de rever meus conceitos aqui. Eu queria encerrar o nosso culto orando com aqueles que quiserem. Você fica de pé para a gente orar juntos, nessa guerra que nós temos certeza absoluta, que já somos mais do que vencedores, por aquele que a si mesmo se entregou, morreu por nós, para que nós tivéssemos vida. Amém? Feche os seus olhos, querido, feche.